Prezados bibliotecários, associados da ABMG, membros do CRB e demais interessados ou apoiadores da biblioteconomia. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a este evento, que constitui uma parceria do CRB6 com a ABMG. Neste evento, que será em formato de roda de discussão, vamos refletir sobre o mercado de trabalho para o bibliotecário, com 4 palestras, cada uma mencionando um campo ou segmento de atuação para o bibliotecário. Eu me chamo Edna Ângelo, sou associada da ABMG, doutoranda e mestre em Gestão e Organização do Conhecimento pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também sou MBA em Marketing pelo Centro Universitário UNA e bacharel em Biblioteconomia pela UFMG. Atualmente sou bibliotecária da Universidade Federal de Ouro Preto, exercendo a atividade de responsável pelo portal de periódicos. Também estou na Comissão de Ética da Universidade e encarregada de proteção de dados, também conhecida como DPO da instituição. Aproveitando a temática do evento, a empregabilidade do bibliotecário na sociedade atual, observo que no Brasil a atividade de DPO está em ascensão. A demanda por esse profissional está ganhando cada vez mais espaço por abranger todas as organizações, tanto pública como privada. Por força da lei, até então, todas devem ter um encarregado de proteção de dados. A principal demanda do cargo é ter uma formação multidisciplinar com habilidade de gestão de projetos, alinhado à metodologia de representação do conhecimento e comunicação, pontos inerentes à formação acadêmica e competência do bibliotecário. Neste evento, eu vou atuar como mediadora. Antes de abrir para discussões de trabalhos, gostaria de proceder à saudação inicial. Saudamos a diretoria da ABMG, que aqui se faz presente como organizadora deste evento. Saudamos a diretoria do CRB6, responsável pela organização das comemorações do mês do bibliotecário. Em nome da diretoria da ABMG, agradecemos ao CRB6 a oportunidade em contribuirmos para este evento, fortalecendo as celebrações que estão ocorrendo neste mês de março. Saudamos os associados da ABMG e os membros integrantes do CRB6, visto que vocês são muito importantes por constituírem essas duas entidades. Saudamos os diversos parceiros da ABMG e do CRB6 que se fazem presente neste momento e as diversas autoridades de outros órgãos de classe ou instituições que também estão presentes. De modo geral, nossas saudações a todos os bibliotecários e demais participantes que estão prestigiando as celebrações desse mês, reservada à comemoração do Dia do Bibliotecário. Enfim, agradecemos a presença de todos vocês e desejamos um ótimo evento. Antes de iniciarmos a formação da mesa, para proceder às discussões, é importante proferir alguns avisos. Nesta mesa, nós teremos 4 palestras de 20 minutos. Ao término das palestras, serão abertos um momento para comentários e perguntas pelos participantes. Os interessados em comentar ou fazer perguntas precisam se inscrever no chat. Nossa colega do CRB6, a Stephanie ou a Natália, estarão fazendo a mediação no chat. Podem ficar à vontade em descrever ou comentar no chat. Pedimos a todos que preencham o formulário de presença, que pode ser acessado clicando no link que será postado no chat. Os interessados que queiram receber após o evento, precisam enviar e-mail para a secretaria da ABMG, solicitando o documento. As instruções serão fornecidas no e-mail e o documento será enviado em PDF no prazo de 8 dias. Neste momento, vamos iniciar a formação da mesa. Eu vou apresentar os palestrantes e o mediador com a descrição de um breve currículo de cada um. Nossa primeira convidada é a Graciane Silva Brusinga Borges, que apresentará uma palestra sobre a atuação do bibliotecário no contexto das consultorias acadêmicas e gestão da informação.
A Graciane é bibliotecária pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Gestão e Organização do Conhecimento e mestre em Ciência da Informação também pela UFMG. É membro da diretoria da Associação de Bibliotecários de Minas Gerais, a ABMG, consultora técnica da Documentar Tecnologia e Informação Limitada, é professora da disciplina de elaboração de monografias da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, também atuou como docente no Instituto Mineiro de Ultrassonografia e pelo Departamento de Organização e Tratamento da Informação na Universidade Federal de Minas Gerais. É sócia fundadora da GB Consultoria em Gestão da Informação. Boa noite, Graciane. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada, Edna. Bom, nossa segunda convidada é a bibliotecária Cleide Fernandes. A Cleide é formada em Biblioteconomia pela UFMG e diplomada em Gestão da Informação Pública pela Universidade Alberto Hurtado, no Chile. Integra o International Network of Emerging Library Innovation, isso não é? Implementado pelo Centro Regional para o Fomento do Livro em América Latina e Caribe e a Fundação Germán Sánchez Ruy Pérez, da Espanha. Desde 2006, atua na Secretaria de Educação e Cultura e Turismo de Minas Gerais, instituição no qual tem desenvolvido projetos de incentivo à leitura e formação de leituras em diversos setores, coordenando atualmente o sistema atual de bibliotecas públicas. Boa noite, Cleide. Boa noite, pessoal. Alegria estar aqui. A terceira convidada é a bibliotecária Ana Paula Rezende. A Ana Paula é bibliotecária especialista em Gestão Estratégica da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é consultora em Organização da Informação Jurídica, com experiência de mais de 20 anos em coordenação de centros de informação e documentação nessa área. Representa o Grupo de Trabalho Informação e Documentação Jurídica de Minas Gerais. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. A quarta convidada é a bibliotecária Mônica Elisque do Carmo. A Mônica é bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Gestão e Organização do Conhecimento pela Escola de Ciência da Informação da UFMG e mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela Escola de Arquitetura da UFMG. No presente, é bibliotecária e documentalista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e está como diretora substituta do Centro de Documentação da instituição. Ela atuou como responsável do Centro de Documentação e Informação do IFAM, em Minas Gerais, coordenando as atividades de preservação, conservação e ampliação do acervo documental no âmbito da superintendência. Também coordenou as ações de revitalização da Biblioteca Antônio Torres, em Diamantina, e coordenou as ações de recuperação, identificação e conservação dos acervos documental do patrimônio ferroviário em Minas Gerais. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Boa noite, Edna. Boa noite a todos. Por fim, quem fará a mediação dessa mesa é o bibliotecário Jorge Santana. Jorge possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutorando e mestre em Gestão e Organização do Conhecimento pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou na docência universitária no curso de Biblioteconomia da UFES e no curso de Capacitação de Servidores da mesma universidade. Exerce atividades de consultoria em pesquisa científica e atua como conselheira editorial do periódico Prodicente, da ABMG, ocupando o cargo de secretário e editor-chefe da ABMG Editora. Ministra aulas, cursos, orientações, oficinas e treinamentos sobre metodologia científica, padronização
e padronização, além de temas relacionados à ciência da informação, como organização, disseminação e uso da informação em diferentes mídias e contextos. Destaque na produção científica da área, com 95 artigos publicados completos em periódicos, 4 livros organizados, 34 capítulos de livros publicados e 51 trabalhos publicados em anais de congresso. Jorge, muito bem-vindo. Boa noite, Edna. Boa noite a todos. Muito obrigado. Estamos com a mesa formada. Mais uma vez, desejo as boas-vindas aos palestrantes e ao moderador. E para iniciarmos a discussão, eu passo a palavra para o Jorge. Jorge, é com você. Bom, boa noite a todos. Como a Edna já fez uma introdução bastante profunda, sejam todos bem-vindos. Estamos com a mesa formada. Essa mesa, ela tem como título a empregabilidade do bibliotecário na sociedade atual. Então, é um momento ímpar para nós estarmos discutindo os campos de trabalho, os segmentos de atuação que o bibliotecário pode assumir nesses novos contextos em que o mercado está inserido na sociedade atual. A mesa, ela tem um objetivo específico de discutir algumas possibilidades de atuação do bibliotecário e, ao longo do percurso das 4 palestras, nós vamos tentar elucidar, identificar alguns avanços que aconteceu no campo da biblioteconomia ao longo dos tempos e alguns desafios que permeiam esses diversos segmentos de atuação do bibliotecário. Então, eu cumprimento todos os membros da mesa, reforçando a fala da Edna, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos à vontade. É um momento de discutir esses campos de atuação, e o objetivo, ele menciona que nós vamos discutir algumas possibilidades. Esse advérbio algumas leva a acreditar que esta mesa, ela não é exaustiva, ou seja, nós não conseguimos explanar, não iremos conseguir expor todos os campos de atuação do bibliotecário, porque além desses 4 segmentos de atuação que serão explorados nessa mesa de hoje, existem muitos outros. Então, essa mesa não é exaustiva, é uma pequena parcela dos segmentos de atuação que o bibliotecário poderá ocupar na atual sociedade. Nós vamos ter uma palestra sobre consultorias em gestão da informação, nós vamos ter uma palestra sobre atuação no segmento das bibliotecas públicas, no ramo social, uma palestra no segmento jurídico, o bibliotecário junto à documentação jurídica, e a última palestra é a atuação do bibliotecário na preservação da memória nas instituições, sobretudo de cultura. Então, tem um foco aí voltado para a cultura. Então, ao longo dessa mesa também é objetivo nosso, ao final da mesa, com a ajuda dos nossos palestrantes, nós vamos responder 2 questões norteadoras. A questão 1 é a seguinte: quais as possibilidades de atuação do bibliotecário? Quais os nichos de mercado que a gente vai poder identificar a partir das palestras proferidas aqui hoje? E a questão 2, que avanços e desafios permeiam esses 4 segmentos que serão explorados? Então, eu conto com a ajuda dos nossos palestrantes, São 2 perguntas bem desafiadoras, e eu vou contar com a participação dos palestrantes para a gente, ao final da mesa, ter a resposta para essas perguntas e fazer um fechamento interessante sobre a atuação do bibliotecário no contexto atual. Bom, vamos iniciar a primeira palestra. Para isso, eu vou estender a palavra, então, à Graciane. A palestra da Graciane é intitulada A Consultoria Acadêmica e a Amplitude de Serviços Especializados no Campo da Biblioteconomia e da Gestão da Informação. A Graciane, ela é consultora da GB Consultoria, dentre outros campos de atuação, também é professora, é pesquisadora, e tem uma vasta contribuição aí na área da biblioteconomia. Então, Graciane, eu desejo as boas-vindas, você tem 20 minutos para proferir a sua palestra, fique à vontade e boa palestra para você. É com você, Graciane.
Obrigada, Jorge. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade, é um prazer estar aqui. Na verdade, esse convite, né, da BMG e do CRB6 para conversar um pouco, para participar dessa banca, foi uma satisfação muito grande para mim, porque, especialmente esse ano de 2021, eu estou iniciando uma nova fase na GB Consultoria, que é uma empresa que eu fundei, né, que eu abri em 2016, então, uma empresa jovem, e que especialmente nesse momento da minha trajetória, a gente pretende dar alguns rumos um pouco mais, vamos dizer assim, mais arrojados a partir desse ano. Então, a pandemia trouxe uma oportunidade muito grande de reflexão para todos nós, né, das possibilidades de atuação, como o Jorge colocou, e o que eu preparei para esse momento foi compartilhar com vocês a trajetória da GB Consultoria, né, e um pouco o que a gente faz no mercado, como que eu venho atuando juntamente com os parceiros da GB nessa trajetória aí que a gente tem no mercado. Eu fiz não é uma apresentação, vou compartilhar, é um roteiro para a gente direcionar a fala nesses 20 minutos. Então, vou compartilhar minha tela aqui, só um momento. Jorge, se você puder me dar só um retorno se a transmissão da apresentação está ok, por gentileza. Está ok, Graciane, estamos visualizando. Obrigada. Bom, então, gente, a GB Consultoria em Gestão da Informação atua em alguns segmentos, mas fortemente na área acadêmica. E o princípio que a gente tem é que a gente leva para o mercado, né, leva para os nossos clientes soluções e serviços acadêmicos. Então, a gente tem um portfólio de serviços, a gente vem construindo ao longo desses anos e anteriormente com a minha formação, né, vamos dizer assim, mas o primeiro aspecto que eu queria colocar é que, apesar da a gente vai abordar aqui alguns itens de atuação no mercado, que essa é a proposta principal aqui da mesa, mas a ideia central da GB é prestar soluções em serviços acadêmicos, e o conceito por detrás disso parte da ideia de que a gente se disponibiliza no mercado para solucionar problemas acadêmicos, né, dos nossos clientes, sejam eles alunos de pós-graduação, professores, enfim, acadêmicos de âmbito geral e interessados nesse segmento, para solucionar problemas que eles vivenciam nesse contexto e que muitas das vezes, na maioria das vezes, o próprio cliente não consegue visualizar com clareza esses problemas e as soluções possíveis. Ou seja, a gente às vezes busca caminhos e oferece serviços que estão além daquilo que a gente já tem, vamos dizer assim, programado, né, no portfólio de produtos da empresa. Então, eu preparei uma pequena agenda, vou fazer primeiro uma apresentação pessoal, porque essa é uma empresa que começou com a minha iniciativa, né, enquanto consultora, enquanto empreendedora individual, e mostrar a breve trajetória da GB Consultoria e, atualmente, os serviços acadêmicos que a gente vem oferecendo e quais os diferenciais competitivos que a gente tem trabalhado no mercado, tá? E aí, para me apresentar, né, a gente primeiro, eu acredito, assim, que uma empresa, ela precisa ter um rosto, né, por detrás de uma marca. Então, antes da GB Consultoria, né, eu ia vamos dizer assim, da apresentação que a colega Edna fez, né, da nossa formação, eu tenho
37 anos, né, vou fazer 38, sou filha da Maria das Graças e do José Buzinga, sou irmã do Joelso, do Jordano e da Josiane, sou esposa do Cristiano e sou mãe da Isadora e da Carolina, que são essas duas meninas aí. Então, a GB Consultoria, que é um projeto pessoal, ele reflete assim, a minha trajetória de vida enquanto profissional, enquanto mãe, e buscando uma forma de atuação no mercado com flexibilidade, com autonomia, mas também tentando aprender para como trazer maior rentabilidade para a nossa área, o que é muito difícil, né? O que não é muito comum na biotecnologia. Então, tentando buscar, trilhar esse caminho. Então, essa é a minha formação. Eu comecei em 2003 a minha atuação profissional e eu vou contar essa história brevemente, porque essa é a história da empresa, né? A minha formação é também a história da empresa. Então, eu me formei em 2006, logo na sequência fiz o mestrado e o doutorado com a minha orientadora e amiga, a professora Gersina, que inclusive está me assistindo, que me dá muita alegria. E eu formalmente trilhei esse caminho para entrar, vamos dizer, formalmente no mercado acadêmico enquanto bibliotecária. E aí, a trajetória da GB é exatamente a minha trajetória desde então. Então, eu comecei a minha experiência na biblioteconomia, logo no primeiro ano de faculdade, atuei 2 anos na biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas, da UFMG, como estagiária, naturalmente. Depois atuei no arquivo do Banco do Brasil, e aí eu fui colocando aí nesse slide o nome de algumas pessoas que representam assim, as várias pessoas que contribuíram para essa trajetória, né, e que vão nos formando, né, mas é claro que são inúmeras pessoas na vida de todos nós, mas eu quis representar algumas, e para que eu mesma possa ver o quanto que algumas se repetem. Então, em 2006, no último ano da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer monitoria com a professora Gersina e ingressar no grupo de pesquisa MHTX, do qual faço parte até hoje, na Escola de Ciências da Informação da UFMG. E até aí, na minha formação, eu pude me aproximar do contexto acadêmico e sentir que as possibilidades de serviço já eram muito grandes logo durante a formação, a nossa formação. Então, desde 2003, eu comecei a atuar no mercado, prestando serviços de normalização. E, ao longo dos anos, fui ganhando experiência nessa área que é muito comum do bibliotecário, dos alunos de biblioteconomia, né, prestar esse tipo de serviço como freelance no mercado. Então, também foi assim o início da minha carreira. Em 2008, eu já formada, já cursando o mestrado com a professora Gersina, me lancei no mercado profissionalmente, na Documentar, até então uma empresa a maior na época do nosso segmento. Tive várias pessoas, clientes, bibliotecárias fortes, de grandes personalidades que me auxiliaram nessa trajetória de 5 anos na Documentar. Eu comecei no Rio, na Biblioteca dos Serviços Compartilhados, prestando vários serviços com um público muito especializado e um contexto assim, muito dinâmico, ao qual eu nem sequer imaginava que existisse, que era uma biblioteca corporativa imensa, com muitos recursos financeiros naquela época, e que prestava serviços fantásticos para o, vamos dizer, né, para o contexto Petrobras daquele momento. Então, com a Elizabeth Bercial, que era uma bibliotecária que me influenciou muito nessa época, a Fátima, né, até então sócia da Documentar, que me influenciou também bastante para visualizar a biblioteconomia com serviços e enxergar o usuário como cliente. Então, na experiência na Petrobras e na Documentar, durante 5 anos, no início da minha carreira, me abriu os olhos assim, para muitos serviços, né? Os serviços, entre aspas, tradicionais da biblioteconomia, como exemplo, pesquisa e localização, DSI,
normalização bibliográfica, elaboração de itens especializados, como boletins informativos, como boletins de viagens personalizados para o público Petrobras, né, o contexto que eu estava inserida, e serviços fantásticos com uma equipe muito grande, de mais de 200 pessoas naquela ocasião. Eu era bibliotecária da referência, e aí fiquei por um tempo fazendo DSI pesquisa, depois me tornei supervisora dessa equipe. No setor de referência haviam mais de 60 colaboradores, e dentre eles mais de 30 bibliotecários, prestando muito serviço para uma comunidade muito grande, muito especializada, e que me fez ver, assim, nós podemos, vamos dizer, não é encapsular, mas nós podemos delinear, especificar, qualificar os trabalhos que nós aprendemos em sala de aula, né? E qualificar de tal ponto a transformá-lo como um produto mesmo no mercado, não só como um serviço que comumente fazemos enquanto estamos empregados em instituições, sejam elas públicas ou privadas. Então, esse início da Petrobras me deu essa bagagem, essa visão de mercado, de prestar serviço, de valorar cada item e dar nome, dar uma roupagem para esses produtos, de forma que a gente chegue no mercado com mais segurança, com mais autonomia e levando, como eu disse inicialmente, soluções. Inclusive, esse era um conceito que eu aprendi nesse contexto Petrobras, né? Que é levar soluções e serviços, quer dizer, não ser só tarefeiro, aquele que cumpre, que atende o que está ali no roteiro da biblioteca, mas aquele que vai muito além de ouvir, entender o seu cliente, a necessidade, e achar a solução para ele, prestar a solução com excelência. E aí, caminhando dessa forma, em 2015, eu me encontrava novamente em Belo Horizonte, me encontrei novamente com a minha orientadora e amiga de longa data, a professora Gersina, e resolvi entrar no mercado, no contexto acadêmico, por meio do doutorado, em 2015, e aí fui ter experiência docente, junto com o apoio de pessoas muito queridas, como a professora Madalena Naves, e aí, em 2016, eu resolvi abrir, então, a GB Consultoria para buscar essa autonomia, né? Tive contato com colegas que também já atuavam como consultores, uma mentoria fantástica de uma pessoa muito querida, que estava sempre comigo, a Neia, e aí, enfim, o Henrique, outro bibliotecário, na ocasião também muito visionário, ajudou muito a ver esse mercado com um olhar mais objetivo e mais, enfim, mais específico, assim, de atuação. E aí, em 2018, eu tive a oportunidade de estar nessa diretoria da BMG, pelo incentivo de uma grande amiga também, professora Benils, e com um voto de confiança da Maria Elizabeth, né, atual diretora da BMG, e que foi me dando uma perspectiva muito interessante da atuação dos bibliotecários nos segmentos muito variados, e de como é que a gente podia entrar nesse campo. E aí eu retorno em 2021, com o resultado da minha pesquisa de doutorado, que foi na área de revisão sistemática, onde a gente agora, a partir de agora, vamos trabalhar num produto para esse segmento acadêmico, que é RS-BENIA, que é uma metodologia para se fazer revisão sistemática, exatamente se apropriando das técnicas e dos insumos tradicionais da biblioteconomia, que são muito pouco enxergados nesse segmento de assessoria de pesquisa. Então, essa foi minha pesquisa de doutorado, trazer essa questão da pesquisa bibliográfica, do levantamento, das técnicas que o bibliotecário, né, domina, para um produto que possa ser consumido no mercado e ajudar pessoas no mercado, né, no contexto acadêmico. Então, o que eu trouxe esse roteiro com 5 serviços que a GB vem atuando. Primeiro, assessoria de pesquisa. A gente entende que a pesquisa não deve ser um processo solitário, a gente deve buscar apoio. Então,
a gente presta serviço de orientação, vamos dizer, de mentoria para aquele aluno de mestrado, doutorado, que precisa de um suporte além para a estruturação do seu trabalho, não só para os serviços que ele já tem noção que ele precisa, né, que é a preparação textual, que é o segundo item, mas um apoio que o bibliotecário consegue muito fazer, que é essa estruturação, esse olhar do trabalho acadêmico na perspectiva da norma, mas também de metodologias, da qualidade do trabalho acadêmico. Então, a assessoria de pesquisa, o desenvolvimento é um campo pouquíssimo explorado, que a gente tem trabalhado na GB desde o ano passado, e com retornos positivos de alunos de mestrado, doutorado e de especialização de áreas variadas, que a gente tem conseguido interagir e perceber contribuições assim, no curso para tornar o processo um pouco mais leve, um pouco mais, uma troca que flua mais, que o aluno vá com mais segurança no seu entrosamento com o seu orientador, que muitas vezes, né, é desgastante para ambos os lados, né? Naturalmente é um processo muito intenso. Então, a assessoria de pesquisa é um ramo que a gente tem atuado e que eu acredito que o bibliotecário possa desempenhar com muita competência. O segundo segmento é a preparação textual para publicação e para depósito. O que é isso, né? Como eu falei, eu comecei lá atrás normalizando, fazendo somente a normalização bibliográfica. E aí, com o tempo, eu fui percebendo e fui tentando ampliar um pouco mais a atuação não só enquanto normalizadora, né, que é a nossa formação, mas também enquanto gestora do processo de preparação textual como um todo. O que é isso? É oferecer para o cliente uma assessoria completa do início ao fim para aquilo que ele precisa, que é ou publicar o seu artigo, né, ou apresentar num evento, ou fazer o depósito, né, na biblioteca, que é o tradicional, né, da tese, da dissertação ou da monografia. Então, o que está incluído aí na preparação textual para publicação e para depósito? É um processo, primeiramente, a revisão de língua e estilo, né, de português, que na GB nós só trabalhamos com consultores formados nas suas respectivas áreas de atuação, então formado por um professor de idiomas, de letra, né, no caso em português. O segundo serviço é a tradução, no caso do resumo, né, normalmente para o inglês, que também deve ser feita por um profissional formado na sua área. O terceiro serviço, a normalização, que deve ser feito pelo bibliotecário, nada impede que outros profissionais também que se capacitem e façam, né, que corresponde ao domínio da norma, porém, a gente sabe que é o bibliotecário o profissional mais recomendado e preparado para essa função. E, por último, é todo o processo de impressão, todo o processo de entrega, todo o processo de trâmite, de cronograma, de auxiliar fazer o que a gente chama na GB de gestão unificada da demanda, né? E outro aspecto que é isso? É o cliente ter contato somente com esse responsável técnico, que vai gerenciar essa equipe, né? Normalmente de 4 consultores, né? O professor de português, o revisor de língua e estilo, o tradutor, o normalizador e o próprio gestor, que normalmente é o responsável técnico geral pela demanda. Essa é a metodologia interna da GB que a gente vem desenvolvendo e trabalhando no nosso processo operacional. Então, isso seria um segmento para prestar soluções e serviços para esse cliente, nesse segmento, para que ele tenha, primeiro, contato apenas com uma pessoa, o que é um alívio para ele tem um cronograma único, né, desse processo, ele sabe do início ao fim quanto tempo que ele vai precisar, ele tem todo o orçamento reunido, ele sabe exatamente o que ele está pagando para cada profissional, quanto custa esse serviço de gestão, quanto custa o serviço de gestão de demanda unificada, todos esses valores são trabalhados de forma transparente com o nosso cliente na GB, porque a gente sempre quer fidelizar esse cliente, né, e que ele veja de forma transparente o que ele está pagando, né, e que é um trabalho que tem o seu valor, porque ele tem as suas especificidades e as suas entregas, né? A gente pretende entregar muito mais do que somente a normalização. A preparação para a defesa é algo que a gente vem trabalhando também há um bom tempo,
fortemente, a gente foi trabalhando isso dentro do grupo de pesquisa que eu faço parte, já citei aqui o Omega TX, né? Há mais de 15 anos, e a gente tem essa cultura no grupo, e eu fui aprendendo isso, também a gente foi criando isso no grupo, aprendendo uns com os outros, com a professora Gessina, que sempre nos incentivou a buscar soluções, né, acadêmicas também, nos ajudar, a não competição interna, e a preparação para a defesa, no que a GB oferece no mercado, é em relação à preparação, a uma mentoria para esse aluno, de como ele deve se portar, uma preparação, uma prévia de como ele pode fazer a sua apresentação, treinar a sua apresentação, né, para a banca, no tempo, postura corporal, etc. Não só isso, como serviço, os entregáveis que a gente executa, que é o tradicional, apresentação de PowerPoint, estruturação, elaboração e assim por diante. O serviço de editoração, que é toda a parte de diagramação de um e-book, de um livro, de um folheto, ou de qualquer outro tipo de item informacional para publicação, solicitação de ISBN, toda a parte gráfica está incluída no serviço de editoração que a GB também presta no mercado. E, por último, que mais recentemente a gente tem trabalhado, é a gestão de eventos científicos, que também é uma competência muito grande do bibliotecário, de ver esse todo, de conseguir gerenciar comissões, né, equipes responsáveis por desenvolver um evento científico do início ao fim. Então, é um segmento que o bibliotecário consegue atuar com bastante segurança. Então, gente, já caminhando aqui para o último slide, nesse contexto de serviços que eu mostrei, a gente tem alguns pilares na GB, que a gente entende como diferenciais. O primeiro pilar que a gente trabalha sempre é o profissionalismo, e a gente entende esse profissionalismo como uma formalização do serviço, mas o que seria isso, né? A gente desenvolver sempre, revisar, está sempre desenvolvendo os nossos documentos operacionais, nosso fluxo de trabalho. Então, isso é importantíssimo quando você vai para o mercado, né, formalmente, né? E aí você é uma pessoa jurídica, então você tem que ter não só os processos legais, mas também o seu instrumental de trabalho. Segundo, uma comunicação com o cliente muito eficaz. Comunicação é essencialmente serviço de referência, né? É aquela escuta, é esse alinhamento com o cliente. O que a gente entende na GB como alinhamento? Você alinhar as expectativas do seu cliente, do nosso cliente, com as reais necessidades, que muitas vezes não são as mesmas, com os entregáveis e com o cronograma. E um entendimento de que entregável significa, para a gente da GB, aquilo que é escopo e o que não é escopo no projeto. Isso tem que estar detalhado na proposta técnica e comercial. O que eu vou entregar, como que eu vou entregar, quando eu vou entregar. Isso é o alinhamento de expectativas interno que a gente entende. E aí a gente busca sempre a excelência no atendimento ao cliente, né, que é essencialmente, além de vários outros aspectos, essencialmente ter uma postura sempre ética, um comprometimento e uma vontade genuína de solucionar o problema. Se a gente não é um bibliotecário com esse amor mesmo por servir, por trabalhar de madrugada se precisar, feliz mesmo com o resultado, que o artigo foi aprovado num periódico internacional, porque a banca elogiou o trabalho, porque o trabalho ficou com muito mais qualidade depois da preparação textual, por exemplo, e por aí vai, prestar um DSI, né, na assessoria de pesquisa, por exemplo, auxiliar numa revisão sistemática, por exemplo, né, e sentir aquela felicidade de conquista junto com o cliente. Se a gente não tem isso, a gente não vai ter uma excelência no atendimento nunca. E o terceiro pilar é o desenvolvimento pessoal, sempre constante, e o compartilhamento disso. Então, nesse sentido, nós criamos o ano passado, a partir da minha própria pesquisa de doutorado, uma experiência de um programa interno que a gente está trabalhando nesse programa, chamado Programa de Incentivo à Consultoria e à Iniciação Científica Independente, onde o objetivo é trazer alunos de biblioteconomia recém-formados ou em formação para entrar no contexto de pesquisa
auxiliar em processos, por exemplo, de revisão sistemática, levantamento bibliográfico, ensinar para esse mestrando, doutorando, para esse professor, muitas vezes, como fazer um fichamento, como fazer levantamento em bases de dados, e N outros serviços que ele vai precisar durante a sua pesquisa, num processo de duas vias, né? Ele vai aprendendo a fazer consultoria, ao mesmo tempo que ele vai se colocando no mercado de trabalho de forma autônoma e visualizando possibilidades de atuação de forma profissional, de forma independente. Então, Jorge, era essa a minha fala. Eu passei alguns minutos, peço desculpas e agradeço. Obrigado, Graciane. Muito bacana a sua palestra. Ela já contribui aqui para essa mesa de discussão no sentido da gente perceber algumas possibilidades de atuação do bibliotecário, especificamente, como você muito bem pontuou, no ramo das consultorias acadêmicas. Uma das coisas, Graciane, que me chamou muita atenção é o fato de você dizer que a empresa que você implementou, a GB Consultoria, ela representa o seu percurso profissional. Então, eu acho que isso fica um desafio para nós que somos, sobretudo os alunos. Fica aí uma dica para os alunos de biblioteconomia e todos nós que somos profissionais, que a nossa trajetória profissional, a gente vai construindo ela desde o primeiro momento que a gente entra na universidade. Então, as chances vão surgindo, os aprendizados vão sendo aprimorados, o mercado vai se evoluindo, vai se ampliando, o bibliotecário vai reconhecendo esses nichos de mercado. Você pontuou uma coisa muito interessante, que é encontrar o problema do cliente e tentar achar a solução. Então, se nós, bibliotecários, tivermos esse olhar, certamente a gente vai sempre estar encontrando novos segmentos de atuação, em específico, na sua palestra, como você pontuou, voltada para o segmento acadêmico, para o segmento científico. Então, Graciane, muito obrigado, agregou muito valor para a nossa discussão. Agora a gente vai iniciar a segunda palestra da noite, que também promete, é uma palestra voltada para o ramo das bibliotecas, especificamente das bibliotecas públicas, e para nós vermos que essa mesa está tentando fundir os vários segmentos. Então, nós iniciamos falando do segmento científico, da consultoria independente, a palestra da Graciane muito bem pontuou isso, e, ao mesmo tempo, agora a gente chama a segunda palestra para mostrar que existe o segmento tradicional das bibliotecas e que muitas inovações o bibliotecário pode fazer dentro da biblioteca pública, sobretudo com esse momento que nós estamos vivendo, com a Agenda 2030 da IFLA, que está sendo trabalhada ao longo dos tempos. Então, a gente percebe que o segmento social, ele também é um nicho de mercado forte. Então, para falar do segmento social, eu vou estender a palavra à bibliotecária Cleide Fernandes. A Cleide, ela é coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais, é associada à ABMG, uma associada assídua. Muito obrigado, Cleide, pela sua participação no movimento associativo e por você ser uma referência na área social. A palestra da Cleide tem o seguinte título: O desafio de atuar em biblioteca pública no estado de Minas Gerais. Cleide, eu estendo a palavra a você, fique à vontade, você tem 20 minutos. Boa palestra. Muito obrigada, Jorge, uma alegria imensa a gente estar aqui. Boa noite a todos, todas e todes. Eu vou primeiramente me audiodescrever. Eu sou uma mulher magra, baixa, cabelos, sobrancelhas e olhos escuros, praticamente pretos, nariz comprido e sorriso largo. Eu sempre gosto de sorrir muito e agora estou usando um batom vermelho e um vestido azul. Então, é uma alegria muito, muito grande estar aqui, né? Um agradecimento especial à ABMG, porque é muito importante o movimento associativo, né, para nós, bibliotecários, para a gente fortalecer, né, as nossas ações, porque somos mais do que, né, só um bibliotecário, uma bibliotecária, somos um coletivo, né? Então, a gente precisa muito dessas instâncias de coletividade, e a associação é uma delas. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Eu preparei uma
uma apresentação, gente, eu vou ver se vai dar certo aqui, né? Gente, se ficar instável, é porque assim, minha internet está um pouco difícil hoje, está armando uma chuva muito forte por aqui, então se eu cair, né, vocês sabem o que aconteceu. Eu só preciso que alguém me dê um retorno aí, se está aparecendo, né, os slides que eu vou Está sendo visualizado, agora. Sim, Cleide. Sim. Para as pessoas que não enxergam, obrigada, Jorge. Para as pessoas que não enxergam os meus slides, eles são todos com mais ou menos a mesma padronagem, um fundo preto com algumas figuras geométricas coloridas, círculos, quadrados, ondas, com tons mais claros, né? Um amarelo clarinho, um rosa clarinho, então são esses os tons. E eu vou lendo à medida que eu for falando, eu vou lendo o que está na tela, tá? O desafio de atuar em biblioteca pública em Minas Gerais. Eu trago aqui, gente, algumas observações, constatações e vivências de uma profissional que está há mais de 15 anos no serviço público, né? Eu atualmente sou gestora de cultura, né, na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, atuando na diretoria de livro, leitura, literatura e bibliotecas, atualmente no Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Já passei por diversos setores ali da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e agora estou atuando no apoio às bibliotecas públicas, né, de Minas, que são mais de 800 bibliotecas públicas e cerca de 50 bibliotecas comunitárias, e eu gostaria de agradecer a todas as equipes, né, de bibliotecas e aos profissionais, que eu já vi que tem alguns aqui hoje na live, porque eles me ajudaram a construir um pouco essa apresentação, então é um trabalho também coletivo, então agradeço muito. Mudei de slide, o que eu trago? Né? Eu trago essa percepção do poder público. Em Minas Gerais, quais são as possibilidades para atuação de quem quer, né, de emprego para quem quer atuar numa biblioteca pública? Só tem duas possibilidades. Ou você vai entrar, né, para o governo de Minas Gerais, que é a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, ou você vai atuar nas prefeituras. Eu acho que o último concurso que a gente teve no governo de Minas foi, acho que 2013, 2014, então há alguns anos que não temos concurso, então isso é também um dificultador, né? A gente tem uma carência muito grande de profissionais de várias áreas, porque a biblioteca pública é um espaço interdisciplinar, mas o bibliotecário a gente tem uma carência muito grande, principalmente lá para os processos técnicos, né? Há um passivo bibliográfico muito grande nas nossas bibliotecas. E as prefeituras. Então, aí você tem essa atuação, né? Em cidades espalhadas, são 853 municípios em Minas, então o campo parece bastante vasto. Né? O que a gente pode trazer aí, né, dessa atuação? Como que a gente entra? A grande entrada, ou a única entrada, não, é a grande, porque existem outras formas que eu coloquei aqui menores, mas é concurso público. Então, a gente tem que se preparar para passar, né, ser aprovado no concurso público. Aprovada ou aprovado num concurso público. Outras formas é o recrutamento amplo, né, que são cargos em comissão, cargos de confiança e pessoa que na administração pública, pessoas conseguem esses cargos, né, para atuar nas bibliotecas. E os contratos temporários. Então, a gente tem, em Minas Gerais, eu conheço vários bibliotecários que não são concursados, mas que têm contratos, né, com as prefeituras para o desenvolvimento das atividades ali na biblioteca. Isso é muito, muito precário, né, porque a qualquer momento, às vezes aquele contrato ali pode ser encerrado, então a continuidade das ações ela fica bastante prejudicada.
eu trago um dado aqui do recadastramento das bibliotecas públicas de 2015, feito pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, que apenas 15% das bibliotecas públicas mineiras possuem o bacharel de biblioteconomia no seu quadro de pessoal. E aí, como eu já disse, né, nós temos cerca de 800 bibliotecas públicas em 750 municípios. Então, a gente ainda tem um grande campo aí para atuar. A questão é, os concursos estão abertos? Há contratação de bibliotecário, né, ou de bibliotecária? Como que está isso? O que a gente percebe, né, é que há, sim, né, algumas vagas, mas elas têm problemas. Vou trazer aqui algumas vantagens de ser um servidor público, uma servidora pública e atuar, né, em uma biblioteca pública. A primeira grande vantagem que se coloca como uma vantagem, mas depois de 15 anos de serviço público, eu não sei muito bem se é uma vantagem, e aí, né, a gente pode ter uma polêmica, que é a estabilidade. Na pandemia, sim, é uma vantagem muito grande, né? Porque nesse momento, por exemplo, mesmo que os salários do governo do estado estejam parcelados, todas as bibliotecárias, né, da DLLB e bibliotecários estão recebendo o seu salário, né? Nós não tivemos nenhum problema nesse sentido, não fomos demitidos, nem nada disso. Então, essa estabilidade nesse momento de pandemia, sim, ela é uma grande vantagem. Mas em momentos, né, normais, em tempos normais, ela também pode ser uma desvantagem, porque ela te deixa muito acomodada. Então, você pode acabar ficando acomodada ali naquela função, né? O que a gente sabe que não é muito bom. A gente por ser concurso público, né, a principal forma de entrada, a gente não precisa ter experiência prévia. Você precisa estudar muito, ter conhecimento técnico e teórico da área de biblioteconomia, né, mas você não precisa ter a experiência prévia que alguns empregos te pedem. Os benefícios que eu coloquei aí entre uma interrogação, que são adicionais por tempo de serviço, licenças, férias prêmio, né, que o serviço público nos traz, eles estão em xeque, né? A gente vê uma movimentação aí da legislação e que nos coloca, né, algumas questões com relação a isso. A cada vez mais a gente está perdendo esses benefícios. Então, por exemplo, o concurso que eu fiz, eu não tenho mais o direito de converter férias prêmio em dinheiro, né? Eu só posso usufruir delas. Mas eu ainda tenho férias prêmio. Mas existem conversas assim, que querem acabar com as férias prêmio. Então, a gente tem uma série, né, de questões aí com esses benefícios. Aposentadoria com salário integral também coloquei uma interrogação, né? Porque vai variar, gente, de carreira para carreira, como é que isso é feito, o plano de carreira, as condições, né? Porque quanto tempo você atuou ali naquela função, mas normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, o servidor público tem uma aposentadoria com salário integral, que também acaba sendo colocado em xeque quando se quer fazer ajustes, né, cortes de gastos, se coloca sempre essas questões. Os desafios, né? O que é que a gente tem de condições adversas aí na nossa profissão, né? Na nossa atuação em biblioteca pública? A gente tem baixos salários, né? Isso eu não estou falando, né, necessariamente do salário do Estado, mas eu estou falando, né, das prefeituras, de cidades menores. Então, a gente tem uma questão muito séria com salários, porque a gente pensando, né, que o curso que mais forma bibliotecários hoje, bibliotecárias, é o FMG, que fica aqui em Belo Horizonte. Então, as pessoas, normalmente, que cursam biblioteconomia estão em Belo Horizonte. Agora, com os novos cursos à distância, isso tem modificado, né? Mas antes a gente tinha essa realidade
de as pessoas estarem aqui em Belo Horizonte, então, para fazer um concurso numa cidade, né, por exemplo, como Campina Verde, que fica a mais de 8 horas de distância, né, para você se mudar para lá, o salário muitas vezes, né, não é compensador. Então, é uma questão, porque você tem um nível de vida aqui que não é compatível com aquele salário lá. Um plano de carreira com poucos benefícios, não, né, dentro do serviço público aí, dentro da cultura principalmente, né, não tem muitos benefícios, a gente não sobe na carreira com muita facilidade. A gente tem uma questão, né, da ingerência política, que é muito séria, que principalmente nas bibliotecas, né, do interior, né, o que os profissionais relatam é que ali, né, o prefeito, o secretário, eles mandam e desmandam na biblioteca, ali muitas vezes atropelando o trabalho do bibliotecário, né? Poucas vagas, geralmente os nossos concursos têm 1 vaga, 2 vagas, cadastro de reserva, e a atuação em cidades pequenas, né, com escassez de atrativos sociais e culturais, que é isso que eu falei, né, de você sair de um grande centro, como Belo Horizonte, e ter que se mudar para uma cidade, né, mais distante, com poucos recursos. E aí eu trago, que aqui foi a participação, né, dos colegas das bibliotecas públicas do sistema, eu trago alguns requisitos para um bom desempenho das funções em uma biblioteca pública. O que seria, né, necessário a esse profissional que vai atuar? Um conhecimento teórico e técnico em biblioteconomia para ser aprovado em processo seletivo. Então, tem que estudar, gente. Porque, assim, muitas vezes, a gente já teve relatos também disso, sabe? De abrir concurso numa cidade pequena, e aí o profissional vai, né? Muitas vezes aquele que fez a denúncia lá no conselho, né? Muitas vezes não, algumas vezes isso acontece, ele acha que não precisa estudar, que é só ele que vai concorrer, e aí ele vai ter a vaga. Não, tem que estudar, porque há concursos, há relatos de concursos em que foi aberta vaga e nenhum profissional passou. Então, precisa estudar realmente para passar no concurso, não é? Precisa ter um conhecimento de administração pública, de marketing, de comunicação, de literatura. Isso é muito importante, gente. Ter o conhecimento de literatura, conhecer o que está sendo produzido, né, tanto para adultos quanto para crianças, conhecer um pouco do mercado editorial e áreas afins. Ser ético, ter uma postura ética, porque você vai trabalhar com público, você vai trabalhar com dinheiro público, então é uma questão, né, que a ética se coloca ali todos os dias para você. Ter consciência da função social da profissão e do papel da biblioteca pública. Então, a biblioteca pública, ela pode ser ali, né, o coração de uma comunidade, pode propiciar uma transformação, né, mas o profissional precisa entender qual que é o papel dessa biblioteca naquela comunidade. O que a comunidade espera, né, da biblioteca e o que ela pode oferecer. Paciência está em destaque, né, está com uma letra alaranjada, porque precisa de muita paciência para lidar tanto com o público, que aí a biblioteca pública atende a todos os públicos, gente, a todos mesmo, desde crianças, né, da primeira infância, a idosos, passando por pessoas com deficiência, comunidade LGBTQI+, aí você tem as pessoas em situação de rua. Todos os públicos passam pela biblioteca pública, então você precisa ter paciência e profissionalismo para lidar. Precisa ter paciência para lidar com as instâncias superiores, né, com os gestores, com os administradores públicos, com seus colegas de trabalho, né, que muitas vezes não conheceu o acervo da biblioteca, pode ficar esperando as pessoas isso, manter o lugar do aprendizado ao longo da vida, e o bibliotecário precisa aprender
a aprender ao longo da vida, né? Então, precisa estar sempre atualizado, tem sempre uma novidade na nossa área, precisa gostar de ler, mas gostar de ler muito, todos os tipos de livro, e principalmente literatura, né, gente? Porque a gente precisa muito de literatura, e o espaço da biblioteca pública é um espaço privilegiado de acesso à literatura. Gostar de pessoas, escutar e acolher a comunidade, ser criativo, buscando inovar nos serviços da biblioteca, conhecer fontes de informação seguras e diversificadas, ser um agente contra as fake news, paciência, de novo, porque precisa de muita paciência, ter atitude inclusiva dentro da biblioteca, ser organizado, buscar entender o jogo político da comunidade em que a biblioteca está inserida, isso é muito importante, muito difícil, mas muito importante, saber quem é a oposição, quem que pode te ajudar, ser capaz de mobilizar a comunidade em prol da biblioteca, porque a biblioteca pode ser ameaçada e como que a comunidade pode te ajudar, possuir proatividade, como eu disse lá, ser dinâmico, porque o reconhecimento não vem sem resultados. Porque essa frase, porque não reconhecem o valor da biblioteca. Tá, e o que a biblioteca está entregando para essa comunidade? Né? Porque se ela estiver entregando algo de valor, com certeza ela vai ser valorizada, ou é uma grande, né, possibilidade que ela seja valorizada, porque a gente não tem muitas certezas na vida, né? Então, a gente precisa desse movimento, né, de buscar esse reconhecimento, apresentando aí resultados, o que a comunidade precisa da biblioteca. Então, eu fecho com uma frase do David Lenks, para a gente ter sempre em mente. A missão de um bibliotecário é melhorar a sociedade, facilitando a criação de conhecimento em sua comunidade. Ou, de forma mais simples, você torna a comunidade um lugar melhor ao ajudar os membros da comunidade a aprender. Então, para a gente guardar essa mensagem do bibliotecário americano David Lenks. Então, é isso que eu gostaria, né, de trazer para vocês. Aí estão os meus contatos, meu e-mail, cleide.fernandes@secult.mg.gov.br. Estou no Facebook, vocês me acham com Cleide Fernandes 1. Estou no LinkedIn também, Cleide Fernandes. Então, novamente, né, agradeço muito pela oportunidade em trazer essa experiência, gente. Não é um trabalho acadêmico, né? É uma experiência, é uma fala de quem vive diariamente, há mais de 15 anos, né, o trabalho dentro do serviço público, dentro de uma biblioteca pública, ou apoiando uma biblioteca pública ou várias bibliotecas públicas. É isso, muito obrigada. Obrigado, Cleide. Muito boa a sua palestra, abrilhantou muito essa mesa. Nós ficamos daqui com as discussões, quando você muito bem explorou a sua prática profissional. Então, na sua palestra ficou muito visível a realidade empírica, né, que você vive. Então, você deu testemunho, apresentou os desafios, que são muito, e, por outro lado, apresentou as possibilidades que existem. E eu fiquei, assim, muito surpreso quando você fala que o Estado de Minas tem 800 bibliotecas públicas. Então, isso evidencia quantas possibilidades de atuação o bibliotecário pode ter ao entrar no segmento do serviço público. E esses desafios que você coloca dos desafios existentes no segmento público são desafios que a gente soluciona com a própria proatividade que a gente tem. Você enalteceu algumas possibilidades do bibliotecário resolver esses problemas, como ter paciência, ser proativo, mostrar resultados, e aí eu ligo isso também com a fala da palestrante anterior, da Graciane, quando ela menciona que, de modo independente, para atuar nas consultorias, também existem os desafios, e o profissional tem que reconhecer as necessidades do público e mostrar resultados, mostrar qual a contribuição da sua intervenção. Então, isso funciona em qualquer segmento de atuação, desde o segmento tradicional, como você apresentou, que é o segmento das bibliotecas públicas, né? Há muitos anos os bibliotecários estão inseridos nesse segmento, mas há muitas atividades que podem ser trabalhadas, sobretudo com a valorização do social, que a gente vê que o social ele vem ganhando mais força nos últimos anos, né? Essa pandemia vai deixar isso muito bem claro para nós. Então,
Parabéns, Cleide, obrigado pela sua palestra, contribuiu bastante, mas existe um outro segmento de atuação profissional que é voltado, ele está muito ligado à palestra anterior da bibliotecária Cleide, que é voltado para o ramo cultural, porque quando se pensa no ramo social, nós estamos também pensando na cultura, na memória que as instituições têm construído, têm registrado, e que essa memória não pode se apagar, né? Então, a gente pensa a importância de se trabalhar o lado cultural, para as culturas, a identidade do país ser preservada, passar isso para as gerações futuras, para as instituições terem as suas memórias preservadas, e o bibliotecário ele tem total capacidade para atuar nesse ramo de preservação dessa memória, seja das instituições privadas, seja das instituições públicas, e por aí vai. Então, eu gostaria de chamar para a mesa a bibliotecária Mônica, que é bibliotecária do IFAM, do Instituto Nacional Artístico e Cultural, e a Mônica vai estar relatando um pouco da experiência dela para mostrar o segmento de atuação do bibliotecário no ramo da preservação da memória das instituições, sobretudo das instituições culturais. O título da palestra da Mônica é o seguinte: Preservação e Gestão da Memória Institucional, Desafios e Oportunidades. Mônica, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. A Mônica também é associada à BMG, é adepta do movimento associativo. A Mônica, além de bibliotecária do IFAM, ela também é pesquisadora, né, pós-graduada, doutora, e tem uma atuação muito intensa aí na área cultural. Então, eu vou estender a palavra a você. Mônica, fique à vontade, você tem 20 minutos. Muito obrigada, Jorge, pelas palavras. Eu agradeço à BMG pelo convite e também parabenizo a associação pela iniciativa de promover esse evento com o apoio do CRB6. Quero saudar todos os meus amigos e colegas que estão aqui presentes nessa noite, que a gente possa continuar a encerrar aqui a live, as nossas apresentações, que a chuva permita. O meu tema a ser abordado hoje aqui é sobre a preservação da memória institucional. Esse tema ele faz parte do meu cotidiano diário, dos meus trabalhos no IFAM, e esse tema também acabou me levando a desenvolver a pesquisa de mestrado e doutorado sobre essa mesma temática. No mestrado, o pano de fundo foi a preservação do patrimônio documental ferroviário, e eu trabalhei com resgate dessa memória, de fragmentos dessa memória, que eu chamo, porque foi uma instituição extinta, né? A Rede Ferroviária Federal foi extinta em 2007, e coube ao IFAM preservar a memória ferroviária a partir da constituição e manutenção de arquivos, bibliotecas, centros de documentações e museu. Então, esse trabalho, que eu vou mostrar mais adiante nos slides, ele me levou a pesquisar mais a fundo e teve como fruto o resultado da minha dissertação. E no doutorado, eu já trabalhei com o planejamento da preservação da memória institucional. Eu já trabalhei com uma organização mais recente, né, recentemente constituída, e a preocupação se voltou exatamente para que não houvesse a perda dessa memória, desses registros informacionais. A discussão aqui hoje não cabe elaborações de desenvolvimento de pensamentos voltados a questões conceituais, né, discussões conceituais, mas eu quero deixar registrado que o meu trabalho de preservação da memória institucional, ele está voltado ao recolhimento, à coleta, o tratamento, a organização e a disponibilização da informação referente a toda a produção intelectual de uma instituição no cumprimento das suas funções diárias. Né? E essa preservação ela se dá no sentido de quê? De dar acesso e para a geração atual e gerações futuras. Então, o que eu trouxe aqui nesse momento para mostrar um pouco para vocês? Não vou mostrar projetos inteiros, são alguns pequenos recortes de projetos,
E eu vou trazer dois casos. Um é da formação da constituição do Centro de Documentação da Superintendência Estadual do IFAM em Minas Gerais, e o outro é um pouco do trabalho de resgate, na verdade, de resgate não, né, de tentativa de resgate que eu chamo de fragmentos da memória institucional da rede ferroviária. Então, eu vou colocar aqui minha apresentação, eu trouxe essas imagens que eu achei mais interessante mostrar um pouco para vocês desses trabalhos pontuais, e aí, ao final, eu vou fazer algumas considerações referentes a essa proposta. Que bom que ela não está aparecendo aqui. É sempre assim, a gente testa antes, e na hora que vai apresentar, ele não aparece. Você pode me dizer se apareceu, Jorge? Pronto. Ok? Estamos visualizando sim, Mônica. Estão conseguindo visualizar? Ótimo, obrigada. Então, eu vou começar aqui a mostrar para vocês os slides. Bom, essa primeira imagem que eu trago aqui para vocês, ela remonta ao período, à época que o IFAM, a Superintendência Estadual do IFAM em Minas Gerais, ela precisou mudar de sede, e aí nós conseguimos um espaço melhor para o centro de documentação. Então, esse período da mudança, vocês podem ver aí que não foi uma mudança devidamente planejada, mas, por outro lado, foi uma oportunidade de a gente trabalhar o acervo. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha que cumprir as rotinas diárias das nossas funções, nós tínhamos que planejar o espaço, e aí isso incluía layout, aquisição de novos mobiliários, contratação de empresas especializadas para a realização desses serviços, porque nós não temos um corpo técnico com número elevado de pessoas. Então, a maioria dos projetos que o IFAM contrata, eles são desenvolvidos por empresas terceirizadas. Na verdade, os técnicos fazem um projeto, desenvolvem a metodologia e os resultados que querem chegar, e empresas especializadas são contratadas por meio de processo licitatório para desenvolver esses projetos. E aí, essas imagens seguintes mostram um pouco a nossa organização, que eram esses arquivos de 4 gavetas, com a documentação, separando por tipologias ou por assunto, procurando dar alguma forma de organização, enquanto que, ao mesmo tempo, nós elaborávamos os projetos para contratação de pessoal e aquisição de material de consumo e material permanente. Aqui já é um segundo momento, o espaço que a biblioteca começou a ser desenvolvido, porque no outro prédio que nós ocupávamos, na outra casa, não existia biblioteca, porque simplesmente não tinha espaço. Existiam livros, né, nós já tínhamos livros, mas o espaço não comportava, não tinha uma sala mínima que pudesse comportar o acervo bibliográfico. Então, nós começamos a separar a documentação bibliográfica, ao mesmo tempo que iam chegando os equipamentos, e a gente, na rotina do dia a dia, ali, desenvolvendo os trabalhos. Ao mesmo tempo que a gente ia pensando nos projetos, na elaboração desses projetos, e a gente ia conseguindo ranquear as nossas necessidades, e aí decidimos que a primeira coisa tinha que ser mesa, cadeira, mobiliário, e o mobiliário também para armazenamento do acervo, porque não adiantava a gente tratar a documentação, higienizar, condicionar e fazer o processamento técnico e ela continuar sem um espaço adequado. E como nós tivemos a oportunidade desse espaço maior, então era o momento da gente pensar em móveis mais definitivos, mais robustos, que pudessem ser adequados ao espaço, e com isso a gente otimizar os espaços e poder desenvolver a sala de pesquisa, né, dividir sala de pesquisa, de processamento técnico, de guarda, e montamos também uma unidade de conservação para fazer as atividades de conservação curativa, que isso incluía o mobiliário, material e alguns equipamentos também.
Então, esse é um caso assim, de gestão, de planejamento. O que eu quero trazer aqui com essas imagens? Que nada é perfeito e que não tem fórmula mágica, que cabe a gente refletir muito e pensar quais os projetos são prioritários e como que eles podem ser desenvolvidos. Então, no serviço público federal, não sei se vocês sabem, a gente faz um planejamento anual, pede recurso, um chamado plano de ação, para receber essa verba no ano seguinte. E normalmente tem muitos cortes, a gente tem que especificar bem e justificar bem a necessidade desses materiais. Pois bem, eu sempre fiz anualmente esse planejamento, e nessa situação, nesse momento, foi uma questão de estratégia, assim, uma estratégia até um pouco desesperada, porque aconteceu que eu comprei o material que eu precisava comprar, e o recurso que eu precisava para comprar o deslizante não foi possível, eu não recebi esse recurso. Então, o que eu fiz? Eu comprei essa imagem aqui de cima, ela mostra a lateral de abertura, e a lateral de fechamento de um arquivo deslizante que depois, esse aqui é a imagem de baixo, que eu consegui comprar todas essas faces desse arquivo. Então, por que essas imagens, para mim, são emblemáticas, né, e muito significativas? Para mostrar duas situações que a gente precisa realmente ousar, né, e arriscar, porque foi arriscado, eu corri o risco também de ficar muito tempo, talvez até anos, só com essa parte do mobiliário que não ia me atender, mas eu resolvi delimitar o território. Eu resolvi mostrar para a alta gestão que eu tinha esse espaço, que eu tinha essa necessidade, que eu já tinha começado esse trabalho, que então eu precisava continuar. Até porque os projetos que têm sequência, que são desenvolvidos em etapas, eles são priorizados nos anos seguintes, né? Então foi essa estratégia que eu adotei. Outra coisa interessante também é que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer mudanças, né, em unidades informacionais, e quando as pessoas fazem mudanças, a documentação brota, né? Você tem aquele acervo, né, você recebe rotineiramente a documentação diariamente, mas começam a aparecer plantas que a gente não tinha nesse estado de conservação, porque aqui elas estão em tubos plásticos que servem para o transporte, né? Para a gente armazenar e acondicionar nas unidades de documentação, a gente tem todo um trabalho a ser feito de planificação, identificação, e que vocês vão ver um pouco mais adiante. Mas então, ao mesmo tempo que a gente ia cumprindo o nosso planejamento, buscando estratégias, ousando, provocando, a documentação continuava a surgir no centro de documentação do IPHAN. E aqui eu trago um pouquinho do trabalho de conservação curativa que foi feito. Nós aproveitamos a oportunidade e tiramos toda a documentação que vocês vão ver nos slides mais adiante, de pastas suspensas, porque essa documentação especificamente que foi tratada, ela é compreendida da década de 1936, aproximadamente, 37, que foi o ano de criação do IPHAN, até a década de 60 do século XX. Então, é uma documentação histórica, de caráter histórico, que ela é muito consultada, muito pesquisada por profissionais e pela academia também. Nós recebemos um público consulente de mestrandos e doutorandos consideravelmente elevado. E o que acontece? Que, além dela estar condicionada de modo inadequado, ou não que seja inadequado, mas não seria o ideal, não era o ideal, porque o papel ele acabava extrapolando a dimensão da pasta suspensa, e isso ia rasgando, fragmentando essa extremidade do papel. E é uma documentação mais antiga, mais ressecada, e mais também, por ter sido mais utilizada, ela sofreu uma degradação. Então, foi feito esse trabalho de remoção de clipes e fitas adesivas e grampos metálicos, alguns reparos com papel japonês, o encapsulamento no poliéster, a organização e o acondicionamento nessa pasta. E aqui mais uma imagem que mostra um pouquinho dos trabalhos que foram feitos com as plantas arquitetônicas, né? É muito comum elas sofrerem rasgos por causa da dimensão e do manuseio delas. Então, e elas são muito pesquisadas também pelo público interno e externo. E aí o que acontece é que essas plantas elas são muito manuseadas, e por causa disso nós fizemos um envolvimento, encapsulamento com poliéster após o tratamento da documentação, porque aí a pessoa pode fazer pesquisa, pode consultar sem perigo de sofrer rasgos, né, ou algum outro tipo de dano.
Até então, a gente não tinha nenhuma perspectiva de fazer um trabalho de digitalização, porque requer uma série de critérios e requisitos, e esse trabalho que eu estou falando, ele começou no início, mais ou menos 2002, 2003, e foi até 2014, 2015. Quer dizer, aqui é só uma pequena parte de um projeto, ou de alguns projetos. Então, com o tempo, nós compramos o deslizante, compramos aqui nessa imagem superior uma mapoteca, que essa parte aqui, essa imagem inferior mostra a mapoteca por dentro, né, a parte interna dela. Essa mapoteca foi feita sob medida porque o IPHAN tem uma quantidade imensa, né, de plantas arquitetônicas, e nós precisávamos acondicioná-las da melhor forma possível. E essa foto também eu gosto de mostrar, porque a gente gosta de mostrar as imagens que estão tudo bonitinho, perfeitinho. Por que eu quero mostrar? Ao mesmo tempo que íamos desenvolvendo os trabalhos, esse material aqui que está em cima da mapoteca são caixas poliondas e aquelas caixas de papel alcalino, forrada com papel alcalino para acondicionamento do acervo documental. O que acontecia? O espaço destinado ao almoxarifado, ele ainda não tinha sido, na verdade ele tinha sido definido, mas ele ainda não tinha mobiliário, então eu não tinha como comprar material e deixar no chão. Então a gente colocava em cima, o que era mais leve, em cima dos armários, até conseguir comprar um mobiliário e organizar o almoxarifado, porque o centro de documentação então ficou definido como um espaço para a biblioteca, um espaço para pesquisa, um espaço para processamento técnico, uma área de guarda, uma área de conservação, atividades de higienização e conservação curativa, e o almoxarifado dos materiais que a gente precisa adquirir, porque são materiais especiais, a gente não consegue comprar no bojo dos processos licitatórios da administração, quando eles compram papel A4, caneta, lápis, esse tipo de material de escritório. E aí, ao mesmo tempo que havia sido feito o tratamento, estavam sendo feitos os tratamentos das plantas, nós estávamos também fazendo uma identificação e uma organização alfabeto-geográfica, já pensando num processo seguinte de descrição dessas plantas, né? Então, aqui tem uma visão interna da mapoteca, né, das plantas já devidamente acondicionadas, né, após o trabalho de conservação, e algumas já o processo de identificação dessas plantas, porque os materiais imagéticos, eles têm uma característica muito peculiar, que é a falta, né, a ausência, muitas vezes, de registro no próprio documento. Então, ele precisa estar atrelado a um outro registro documental para que ela possa ser identificada. Então, tem muitas plantas que, apesar de até ser comum em plantas ter o local, a data, a autoria, mas nós temos plantas, muitas quantidades, que ela não tem nenhum registro, nenhuma identificação. Então, você não sabe exatamente a qual cidade, a qual monumento, em que período que ela foi desenvolvida, qual o autor dessa planta. Então, é um outro trabalho de pesquisa que nós precisamos fazer para atribuir a identificação desse material. Acho que já tinha uma identificação na própria planta, que tem uma organização aqui prévia, né? Antes da organização em si, para a gente poder exatamente definir o quantitativo de plantas que nós precisaríamos fazer pesquisa para poder atribuir essa identificação. Então, esse próximo slide aqui mostra o que eu falei anteriormente, que são a documentação acondicionada em pastas suspensas, e vocês podem ver que muitos dos papéis eles saem dessas pastas, e isso causa muito dano ao papel, então nós optamos a fazer o acondicionamento nessas caixas, conforme eu mostrei o interior da caixa, né, no slide mais à frente, né, no princípio. Então, esse aqui é o momento que nós conseguimos montar a biblioteca do IPHAN, nós conseguimos comprar todo o mobiliário, fazer o processamento técnico, o trabalho de higienização, criar um espaço para pesquisa, e paralelo a todas as outras atividades do arquivo que nós fizemos também. Então, nós entendemos que nesse primeiro momento, essa situação havia sido solucionada e ela estava apta a ser consultada, embora nós saibamos que um trabalho de uma unidade informacional ele não termina nunca. Aqui terminou uma fase importante, uma fase boa, uma fase interessante, uma fase muito gratificante. Mas, e aqui está, esse slide também eu gosto muito de mostrar, porque
revela as etapas, os processos de trabalho, né? Depois que nós tiramos os livros daquele invólucro, né, de papel craft, nós precisávamos trabalhar o acervo, identificar quantos periódicos nós tínhamos, quantos exemplares de livro tinha no acervo, porque não tinha um inventário, né, desse acervo. Ele ficou muito tempo encaixotado, então não tinha a menor noção. Tinha umas fichas catalográficas bem antigas, mas elas não, na verdade, não me mostravam o conteúdo desse acervo. Então, nós tivemos que forrar o chão com esse papel e trabalhar os livros no chão até o momento de chegada das cadeiras e mesas. E aí, como eu disse, após todo esse trabalho que foi desenvolvido, um belo dia, a pessoa da limpeza, ela estava trabalhando, né, na biblioteca, fazendo a limpeza das estantes, e ela identificou esse problema, esse ataque de inseto, né, a partir desse pozinho nas estantes, e ela chamou uma das pessoas do centro de documentação para ver o que estava acontecendo. Então, eu trouxe essa imagem aqui também, que é para a gente perceber como que é importante o treinamento, a capacitação de todas as pessoas que trabalham na unidade informacional, além dos servidores, colaboradores, estagiários, o pessoal de apoio da limpeza, eles precisam de um treinamento, ele tem que ter uma habilitação, um conhecimento, um entendimento sobre a importância do acervo, a necessidade de cuidar desse acervo, como que deve se cuidar, né, como pode ser feita a limpeza, principalmente como não pode ser feita a limpeza. Aqui é um outro momento, como eu disse, que é a preservação da memória institucional do patrimônio documental ferroviário. Esse foi o meu primeiro contato com o acervo ferroviário, o acervo documental. A rede ferroviária era uma instituição extremamente organizada, ela já possuía unidades informacionais, centros de documentações e museus bem constituídos. Era uma instituição que estava a pleno vapor, mas ela já tinha essa visão de preservação da memória, ela já tinha essa preocupação da preservação da memória ferroviária. Só que ela foi liquidada em 1997 e extinta em 2007. Então, durante 10 anos, esse acervo ficou sem uma destinação específica, né? E aí, em 2007, quando ela foi extinta, o IPHAN foi incumbido de preservar a memória ferroviária, como eu disse anteriormente, né, por meio de construção, manutenção de arquivos, centros de documentação, bibliotecas e museus. Então, eu desenvolvi esse trabalho, e aí, como vocês podem ver, nós pudemos encontrar, né, documentação em estantes, documentação em sacos plásticos, documentação em blocos, com o ataque de insetos, documentações totalmente desorganizadas, em caixa, algumas em bom estado de conservação, outros nem tanto. Então, tinha uma série de problemas, de questões a serem trabalhadas. E uma delas, que era uma questão muito importante, eu não conhecia nada sobre patrimônio ferroviário, a minha vida inteira eu trabalhei no IPHAN, então o domínio que eu tinha sobre a situação, o assunto que eu sempre trabalhei, era muito tranquilo para mim, muito confortável, apesar de todos os desafios. Mas quando eu tive que lidar com a memória ferroviária, eu precisei estudar sobre ferrovia, eu precisei estudar sobre a rede ferroviária, sobre a estrutura organizacional da rede ferroviária, para poder entender esses arranjos e essa constituição desses acervos. Então, aqui nesse momento, nós tivemos que usar a técnica da desinfestação por anóxia, e depois os reparos nos livros e acondicionamentos, fizemos um inventário para poder identificar e conhecer o conteúdo dessa documentação arquivística e bibliográfica. Esse é um momento de organização, né, de uma das etapas do trabalho, após a organização desses acervos e desinfestação, etc. e tal, tudo que foi necessário ser feito. E aqui tem mais uma parte. Então, quais são as minhas considerações, qual foi a minha intenção ao trazer todas essas imagens? Primeiro, mostrar que o nosso trabalho, ele é contínuo. Ao mesmo tempo que você está fazendo um planejamento sobre um determinado acervo, você é chamado a fazer outro, e aquela primeira etapa de um trabalho, normalmente ela não termina só ali, até porque quanto mais a gente
desenvolve o trabalho é mais a procura pela melhoria desse trabalho, do serviço que você vai poder prestar. Porque a gente começa recolhendo, identificando, fazendo processamento técnico, higienizando, acondicionando, armazenando, mas, na verdade, o que a gente quer mesmo é dar acesso, é fazer a difusão desse acervo, é dar acesso a esse acervo. Só que o momento do acesso da difusão, ele tem vários processos, várias etapas que precisam ser seguidas com muito cuidado, com muita cautela. Então, por isso, eu gosto sempre de desenvolver projetos em etapas, porque é o famoso ditado, não adianta querer abraçar o mundo todo de uma vez, né, porque a gente não consegue. Então, é melhor você ranquear suas prioridades, desenvolver em etapas, e aí a cada ano você ir complementando e melhorando aquele processo que você começou. O planejamento e o conhecimento sobre o acervo que você está tratando é fundamental, para você entender toda a sua formação e constituição, como eu disse anteriormente. Nesses processos todos e esses projetos, a troca de experiências com profissionais de outras instituições foi fundamental, foi muito importante. Sem essas pessoas, nós não conseguiríamos ter atingido a qualidade do trabalho que nós tivemos, né? Porque o bibliotecário, ele não tem condições de ter conhecimento em todas as áreas, mas ele precisa sim. Ele precisa aprender um pouco de cada área. Porque o que acontece? Ao desenvolver um projeto no serviço público, nós, como eu disse, nós fazemos a contratação por meio de licitação. Então, o projeto ele precisa ter uma qualidade técnica muito elevada, porque senão corre o risco de todo aquele trabalho que você teve, todo aquele planejamento, toda aquela idealização que foi feita, de você não conseguir atingir o resultado esperado, porque pode aparecer uma empresa aventureira que se encaixe ali naquela especificação técnica que você fez e conseguir vencer aquela licitação e não dar conta depois de desenvolver o trabalho com qualidade. Então, é muito importante, além dessa troca de experiência, que o bibliotecário esteja muito antenado, né, com as ações de conservação de restauração, de tecnologia da informação, porque o projeto dele, esse conhecimento vai refletir na qualidade do projeto dele e no resultado que ele vai ter. E ter sempre em mente que o projeto precisa ser sustentável. Eu já ouvi de muitos colegas projetos magníficos, maravilhosos, ideais, por que não fez isso, por que não tem aquilo, mas você tem que pensar muito, com muita cautela, com muito cuidado, que o que você pode construir hoje, amanhã e nos anos seguintes, pode ser que ele não seja sustentável, e que aí esse projeto de ponta, magnífico, ideal, seja perdido porque ele foi descontinuado. Então, todo aquele investimento em recursos humanos e financeiros que você fez foi por água abaixo. Então, tem que pensar muito na sustentabilidade dos projetos. E sempre que possível, desenvolver pilotos ou protótipos, porque assim você vai conseguir perceber os gargalos, né? Os gargalos, as dificuldades. Certamente na sua equipe vai aparecer alguém com uma aptidão maior para desenvolver determinado trabalho, alguém que queira buscar uma qualificação, né? Em determinada área para poder desenvolver um trabalho específico. E é o que eu falei antes, a capacitação não só do bibliotecário, mas com toda a equipe, inclusive com o pessoal que trabalha com a limpeza e a organização do espaço. Bom, desculpa, eu passei um pouco do horário, eu dei uma corrida. Eu tentei fazer pequenos recortes desses projetos para mostrar um pouquinho do que é do nosso dia a dia, né? E quais são os trabalhos que são desenvolvidos em prol da preservação da memória institucional. E esses casos foram específicos diretamente ao IPHAN, o Centro de Documentação do IPHAN, e à rede ferroviária. Agora, eu quero também fazer um agradecimento, porque, embora eu esteja aqui à frente de todos esses trabalhos, esses projetos, eu quero deixar registrado também que contou com a participação de muitos bibliotecários, de muitos estudantes de biblioteconomia, muitos estagiários, muitos profissionais terceirizados, procuradores federais, administradores, superintendentes, coordenador técnico, administrativo, que se envolveram e se dedicaram também a esses projetos que eles atingissem o que a gente almejava, que é buscar a preservação e promover o acesso a essa documentação. Obrigada a todos mais uma vez. Desculpa pelo meu extrapolei aqui bastante o tempo, perdão. Obrigado, Mônica. Muito boa a sua palestra, também contribuiu muito para essa mesa.
Anotei algumas coisas aqui que você falou sobre a necessidade do profissional conhecer um pouco de cada área, e aí eu acho que a gente leva isso para casa, né, como aprendizado, os alunos lá no curso de biblioteconomia já começar a ter essa visão interdisciplinar, que tem que estudar muito, que tem que se envolver com planejamento, com diagnóstico. Isso também eu acho que serve para todos nós profissionais que atuam, que temos um segmento específico de atuação, da gente ver a importância de se fazer os planejamentos e as instituições reconhecerem que o trabalho de modo interdisciplinar, com equipes de trabalho envolvendo o bibliotecário, isso vai poupar recursos e certamente as instituições só têm a ganhar, sejam elas privadas quanto elas públicas, né? Só têm a ganhar com esse investimento. Então, acho que você abrilhanta muito bem essa mesa ao trazer essa fala do trabalho interdisciplinar que tem que acontecer para que realmente haja a preservação da memória, a gente pensando no valor que essa memória tem para as organizações. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Bom, agora nós vamos abrir para discussões, para perguntas do público. Nós temos já algumas perguntas aqui cadastradas e eu vou estender a palavra aos palestrantes para narrarem, né, a fala sobre as perguntas que foram colocadas. Se possível, ser breve, né, para a gente poder caminhar para o final do evento. Eu gostaria de falar com a Cleide Fernandes. A princípio, nós temos duas perguntas para a Cleide. A primeira é: como estão as bibliotecas, Cleide, de Minas Gerais diante da pandemia? Como vocês estão lidando com isso? Como conseguiram se adaptar? Cleide, essa pergunta, todos nós estamos com pontos de interrogação na cabeça, querendo saber, então ela vale para todos os contextos de atuação. Como as bibliotecas públicas estão se adaptando nesse contexto de pandemia? E a outra pergunta vem dos bibliotecários de sucesso. Eles te parabenizaram e eles perguntaram o seguinte: como é a distribuição da verba no Estado para a compra do acervo na biblioteca pública? É suficiente? Cleide, a palavra é com você. Obrigada, Jorge. Então, gente, realmente as bibliotecas públicas estão passando por um momento muito difícil nessa pandemia, agravado pela mudança, né, de gestão municipal, que a gente teve eleição para prefeito. Então, essa mudança, né, quando os prefeitos são eleitos, ela é sempre tumultuada, porque quem chega nem sempre entende o trabalho da biblioteca, tem as questões políticas, né, não vou dar continuidade ao que o prefeito anterior estava fazendo. Então, tem umas coisas assim que são difíceis, né, da gente lidar. A gente viu que algumas bibliotecas conseguiram promover atividades, né, mesmo com seus serviços presenciais suspensos. Algumas estão fazendo entrega de livros em domicílio, outras estão realizando atividades nas redes sociais, muitas, né, apressaram aí essa presença, né, nas redes sociais. Isso tem sido muito interessante, todo mundo aprendendo a fazer, então tem sido muito interessante. Mas a maioria, e agora, né, na onda roxa que Minas Gerais está, pelo programa Minas Consciente, nenhuma biblioteca deveria estar com seus serviços presenciais funcionando, né, porque ela não está na lista dos serviços essenciais, mesmo que consideremos que é muito importante você ter acesso à informação, ao livro nesse momento. Então, a gente tem bibliotecas que está há mais de um ano fechada, como é o caso da Biblioteca Estadual de Minas Gerais, né, porque Belo Horizonte tem questões muito sérias, principalmente de locomoção das equipes, né, pelo transporte coletivo, que é uma fonte de contaminação muito séria. Então, a gente está com serviços suspensos, por enquanto. Algumas bibliotecas estão fechadas por causa da onda roxa, outras estão funcionando, porque quem decide, no final das contas, é o prefeito, né? Então, há prefeitos que não consideram, né, essas restrições e aí exigem que as equipes trabalhem, que também é bastante complicado. Então, a adaptação tem sido muito difícil, principalmente por causa da precariedade de infraestrutura tecnológica e da infraestrutura material da biblioteca. EPIs, né, os espaços apertados. Então,
está sendo muito difícil para as bibliotecas públicas na pandemia. Agora, a pergunta da Ana Maria é sobre a questão do orçamento, Ana. Só fazer uma distinção aqui rapidamente. O trabalho, né, que eu falei aqui, ele é em biblioteca pública que normalmente está ligada à cultura, à Secretaria de Estado de Cultura. Né? A Secretaria de Estado de Cultura, ela tem apenas uma biblioteca pública em Minas Gerais, que é a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, que fica na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte. As demais bibliotecas públicas, essas 800 bibliotecas, elas são de responsabilidade, ou seja, de orçamento das prefeituras. Então, o Estado não faz o repasse direto de recursos para essas bibliotecas, diferentemente do que acontece na Secretaria de Estado de Educação, que e aí as bibliotecas escolares do Estado para isso, de alguns editais, né, seja por mecanismos de lei de incentivo, seja diretos, como a gente já teve no Sistema Estadual de Bibliotecas, edital de criação de bibliotecas. A resposta final é não, o recurso é mínimo para aquisição de acervos, seja na Secretaria de Cultura, ou seja, na Secretaria de Educação, infelizmente. Obrigado, Cleide. Como nós estamos com o tempo bastante estourado, nós pedimos a todos que tiverem dúvidas, comentários, que façam contato com os palestrantes, né? Sobretudo, se não tiver o e-mail, pode enviar e-mail para a BMG, que a gente direciona ao palestrante. Para fechar essa mesa, eu queria mencionar que no início, essa mesa não foi exaustiva, ela apresentou uma pequena parcela do mercado de trabalho para o bibliotecário. Então, nós vimos nichos de mercado do âmbito tradicional, como, por exemplo, trabalhar em biblioteca pública, trabalhar em biblioteca de instituição de memória, como também nós vimos nichos de mercado voltado para o mercado de tendências, ou seja, é aquele mercado que está surgindo, que há oportunidade do profissional atuar, e muitas vezes ele não atua e acaba perdendo posto de trabalho, porque profissionais de outras instituições, de outras áreas, acabam ocupando esses nichos, como o bibliotecário que atua na área jurídica e o bibliotecário que atua com as consultorias acadêmicas. Então, eu agradeço aos 4 palestrantes. Nós respondemos as perguntas no sentido de mostrar que existem nichos tradicionais e nichos de tendências para o bibliotecário, basta ele se impor, ele ser inovador e mostrar suas competências, e eu dou essa mesa como encerrada. Eu gostaria de comunicar que ficou muito a sensação do gostinho de que nós queremos mais mesas para trabalhar a empregabilidade. Então, fica aí a provocação para o Conselho e para a BMG de nós elaborarmos uma mesa sobre empregabilidade, uma mesa 2, para continuarmos o assunto da empregabilidade. Eu dou essa mesa como encerrada, eu estendo a palavra à Edna para ela fazer o encerramento do evento. Edna, é com você. Obrigada, Jorge, por conduzir essa mesa de discussões. Percebemos que foi muito produtiva e que outras oportunidades possam ocorrer com essa temática da empregabilidade. Neste momento, estamos encaminhando para o encerramento do nosso evento. Para isso, vou estender a palavra a Maria Elizabeth de Oliveira da Costa, que proclamará alguns informes sobre a associação e vai dar sua saudação em nome da diretoria da BMG. Boa noite, Beth, tudo bem? Boa noite, Edna, tudo bem? Vou começar, tá? Prezado senhor Álamo Chaves, presidente e demais autoridades presentes no evento, colegas, né? Boa noite a todos e a todas. Em nome da diretoria da BMG, nossos agradecimentos às palestrantes que se dispuseram a contribuir com esse evento e com essa temática tão importante que é a empregabilidade do bibliotecário na sociedade atual. Parabéns a Graciana, a Cleide, a Mônica,
a Ana Paula, ao mediador Jorge Santana e a Edna Ângelo na condução do evento. Nossos agradecimentos ao Conselho, na presidente do presidente Alan Chaves, por esta importante parceria. Parabenizo também na organização deste evento. Aproveito aqui para agradecer também a parceria entre a Escola Ciência da Informação e a ABMG. Atualmente, por meio da escola, firmamos algumas parcerias, como o Museu Virtual da SCI e também com a coordenação de estágios, de modo que os estudantes podem estagiar na nossa associação. Agradeço também a Norma Padrão e a GB Consultoria em Gestão da Informação. Eles estão sendo muito importantes para nós na contribuição, na edição, né, das capas dos livros e também do nosso boletim Interação. Essas parcerias, gente, são cada vez mais importantes para a associação. Importante dizer que essas parcerias entre as instituições vêm sendo muito salutar, não só para a associação, mas também para nós tornarmos uma categoria cada vez mais engajada. Então, agradecemos também muito a FEBAB, que tem incentivado o trabalho da nossa associação. Precisamos unir as forças, principalmente nesse momento em que vivemos. E falando em unir forças, a ABMG estará lançando uma campanha para mais associados nesse mês de abril. Associe e venha nos ajudar a construir uma associação cada vez mais fortalecida. Quais são os benefícios? São vários. Desconto de 30% nos cursos oferecidos pela ABMG, descontos na inscrição no CBBD e outros eventos promovidos na área, prioridade em ser avaliador de capítulos de livros editados pela ABMG Editora, possibilidade de implementar, assim como a Ana Paula, ou participar de grupos de estudos, grupos de trabalho e das comissões da nossa ABMG. Possibilidade de participar das comissões da FEBAB e de outras instituições do movimento. Divulgar as notícias de sua prática profissional no nosso boletim Interação e muito mais. Venha participar de nossas ações, projetos. Este ano a ABMG está com algumas ações e convida os profissionais a se envolverem com elas. Quais são essas ações? Nesse momento, edição de 2 livros pela editora ABMG, um sobre acessibilidade em bibliotecas e o outro sobre as bibliotecas e educação à distância. 2 importantes temáticas. Nesse momento, convidamos vocês a fazer parte das obras como autor ou avaliador. Também estamos com a programação de um curso de atualização em biblioteconomia, curso online, para você que quer atualizar na profissão, está fora do mercado e precisa se atualizar, né? Cursos de normalização, RDA e outros. E também teremos um processo de eleição para a nova diretoria da ABMG. Bom, além dessas atividades, cursos e eventos, a ABMG lançou, no início deste ano, o Boletim Interação, ou seja, um informativo da associação sobre o que ela vem realizando. O objetivo do boletim é integrar a categoria bibliotecária com a associação, dando voz e vez para todos. Neste boletim, a gente tem várias colunas destinadas a divulgar os eventos e cursos que já realizamos, os livros que publicamos e, principalmente, temos colunas destinadas a apresentar o trabalho dos profissionais e das instituições onde atua, com preferência aos nossos associados. Sendo assim, pedimos que todos acompanhem as edições do boletim. A cada ano teremos 2 edições. Além disso, convidamos todos a nos enviar conteúdo sobre as atividades que realizam para que possamos dar ampla divulgação ao trabalho dos profissionais a partir das notícias que são divulgadas no nosso boletim. Nesse momento, eu tenho a alegria de informar que amanhã já estaremos publicando a 2ª edição do nosso boletim, referente ao 2º semestre de 2020. Nessa edição, estamos noticiando, dentre outras coisas, o espaço físico da ABMG, né, o espaço que está lá, né, para ser usufruído, lógico que não nesse momento, né, os cursos previstos para 2021, o projeto social Agenda 2030, as obras editadas pela ABMG Editora e as expectativas que esperamos para o período pós-pandemia. Então, estão todos convidados a entrar no site amanhã da ABMG e verificar esse novo boletim que está para sair. Convidamos também a interar com os noticiários desse nosso boletim. O documento estará disponível, né, como eu já falei, no nosso site amanhã.
Aproveito, pessoal, para dar uma notícia boa, uma notícia importante. Em junho agora, a BMG fará aniversário, mais de 50 anos. E nessa ocasião, pretendemos realizar uma solenidade, dentre elas, a realização de um evento de bibliotecários mineiros e também o lançamento de uma medalha para homenagear os nossos bibliotecários mineiros, assim como foi feito, né, nos conselhos, em outros órgãos. Lembrando que são pretensões da BMG, por isso, convidamos todos os bibliotecários a contribuir com a execução deste importante momento para a associação. Pessoal, associe-se e ajude-nos a manter a história da BMG, uma associação que vem se destacando ao longo dos anos e de suas gestões. Em nome da BMG, eu agradeço mais uma vez o CRB pela parceria, e assim termino pedindo a todos que se cuidem. Saúde e paz para todos, muito obrigada. Edna, a palavra é com você, eu sei que nosso tempo está estourado. Obrigada, Beth, por suas palavras e pelas importantes informações que nos foram comunicadas. Para comentar os informes finais e as palavras de encerramento, vamos estender a palavra ao presidente do CRB, o Álamo Chaves, que proclamará a saudação final, de modo a encerrar o mês de comemoração do Dia dos Bibliotecários. Boa noite, Álamo. Boa noite, Edna. Boa noite, todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Eu queria inicialmente pedir desculpas a todo mundo que está nos assistindo de casa. Nós tivemos esse problema técnico com uma das palestras, e eu estou fazendo aqui agora, em público, um convite para a nossa colega Ana, para que ela volte em abril, quando o CRB6 vai realizar o mês da biblioteca. Assim como em março nós tivemos o mês do bibliotecário, em abril nós vamos ter o mês da biblioteca. Serão menos eventos, não serão todos os dias, como foi em março, mas nós teremos eventos toda semana, de manhã e à noite, e já fica o nosso convite para a colega fazer uma palestra até maior, né? 1 hora em vez de 20 minutos, sobre esse tema tão importante que ela nos trouxe hoje. Então, fica o convite do CRB6 e o pedido de desculpas para o pessoal de casa. Eu também queria fazer uma chamada para a palestra de amanhã, a palestra A Lei Geral de Proteção de Dados e os impactos das organizações e os impactos nas organizações brasileiras. A palestra será palestrada pela Adriana Carla Oliveira, bibliotecária, PhD em Ciência da Informação e Direito, e terá a mediação do Christian Bryan, que será no canal do CFB, amanhã às 19 horas. Então, estão todos convidados, e o evento de amanhã encerra o nosso mês do bibliotecário. Eu queria também fazer uma chamadinha, que nós estamos presentes em várias cidades, até essa hora da noite, Boa Vista, em Roraima, Cariacica, no Espírito Santo, Contagem, Fortaleza, no Ceará, Goiânia, Guarda-Mora, interior de Minas, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Jerônimo Monteiro, Londrina, Piauí, Ponta Grossa, Recife, Rio de Janeiro, Rio Pomba, São Paulo, Vitória, Timbaúba, Pernambuco, várias outras cidades. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, a presença das nossas palestrantes, a presença do Jorge, que tão ricamente mediou o evento para a gente hoje, a presença da Beth, da Maria Elizabeth, presidente da ABMG, das palestrantes, e reforçar o convite para amanhã. Em abril, nós teremos o mês da biblioteca, nós vamos divulgar no boletim do CRB6 as informações, nas redes sociais, foi colocado aí no chat todas as informações, todas as nossas redes sociais. Se quem quiser ficar informado, é só seguir a gente lá, que vai ficar por dentro dessas informações, dessa programação. Então, gente, mil desculpas pelo problema técnico de hoje, infelizmente fugiu ao nosso controle. A gente fez um teste mais cedo, deu tudo certo, mas com a chuva que está caindo, que está despencando em Belo Horizonte, a internet pode ter dado um problema aí, e a gente não conseguiu realizar a palestra da Ana, mas ela já está convidada para retornar em abril. Eu agradeço a todos, desejo uma boa noite
e até amanhã na palestra do CFB.